Amém, irmãos, bom dia. Bom dia a todos que acompanham a leitura do Alimento Diário. Vamos compartilhar um pouco sobre a quarta-feira, né, deste volume aqui. Estamos na quarta semana do volume Como Posso Ser Feliz, do Alimento Diário. E o título de hoje é Cristo, o ponto de partida e de união de todas as coisas. E eu queria ler a passagem bíblica que é a referência para esse título, que é muito útil, muito explicativa, né? Está em Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, esse título coloca Cristo como o ponto de partida e de união de todas as coisas. E a leitura, né, que eu acabei de fazer, fala que Cristo é antes de todas as coisas. Né? E isso é muito significativo e muito importante para o nosso viver, né? Porque se ele é antes de todas as coisas, então ele é o ponto principal, ele é a fonte, ele é a origem, né? O fundamento. E na leitura de hoje é nos mostrado uma ilustração, né, de o que é o centro, né? O centro, por exemplo, de um círculo, de uma circunferência. Qual a importância do centro? A partir do centro, a circunferência como um todo passa a existir, né? Assim como na geometria. E esse centro é tão importante porque tudo que está nessa circunferência, que foi gerada a partir do centro, tudo tem como referência o centro. Então, o centro da circunferência é o ponto principal. E essa passagem bíblica de hoje mostra que Cristo, como a origem, né, como o ponto central do nosso viver, né, ele é o ponto mais importante, ele é a referência e mostra que em todo o nosso viver, em toda a nossa vida, ele é o ponto mais importante, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, a leitura de hoje, né, nos mostra Cristo como ponto de partida e de união. Essa é a importância do Senhor, né? A obra que o Senhor fez e que foi oferecida a Deus pelo Espírito Eterno. Então, essa obra dele, quando foi consumada, foi lançada na eternidade. E Deus, que habita fora do tempo, que não é limitado por tempo e espaço, ele tem agora a obra de Cristo, né, podendo ser utilizada em qualquer tempo. Então isso é maravilhoso para nós, né? Que lá na criação, né, o Senhor é o primogênito da criação, né? Cristo é o primogênito da criação. Mas como? Ele não foi, né, 2000 anos atrás? Não. Na criação, Cristo estava presente. Né? Isso coloca Cristo como realmente, e também na nossa realidade, no nosso viver, como o centro, como aquele que é o mais importante, como aquele que precisa que nós o tenhamos em primazia no nosso viver. Então, a leitura de hoje está muito encorajadora. Eu encorajo vocês a desfrutarem, né, do tema de hoje, se aprofundarem na leitura da palavra, né, que mostra o nosso Senhor como tudo para nós. Isso, no nosso viver, trazendo para a nossa realidade, é muito importante. Nós temos o Senhor como nosso centro. Assim como fala lá em Mateus, é buscar em primeiro lugar. Então, ter o Senhor como o primeiro na nossa vida, como o princípio, como o fundamento, como o centro, né? E as demais coisas, todas sendo englobadas, né, por esse senhorio do Senhor, em tudo nós seremos guardados. Amém? Que os irmãos tenham todos uma excelente quarta-feira, guardados na presença do Senhor. Amém? Bom dia a todos.